dos diretores que ele admira, que é o Sergio Leone e o Don Siegel, e também de certos estereótipos, tipo, né, o Estranho Sem Nome, o Homem do Faroeste, e também o policial sujo, vamos dizer assim, né? Então, a partir de Bird de 88, ele começa a ter uma nova perspectiva enquanto diretor. Claro que Os Imperdoáveis, que é uma espécie de volta, né, ao grande cinema de faroeste, é, notabilizadamente, em qualquer lista dos 100 maiores filmes de todos os tempos, vai estar presente. Mas ele faz o filme também como uma forma de homenagear justamente aqueles que foram os seus pais, assim, enquanto pais de concepção criativa, vamos dizer assim, né, enquanto artista, enquanto ator e diretor. Então, depois dos Imperdoáveis, nós temos uma série de filmes, como O Mundo Perfeito, As Pontes de Madison, Poder Absoluto, Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Então, uma série de filmes regulares, mesmo que um que o outro tenha se destacado na sua cinematografia. E nos anos 2000, o Clint consegue, digamos, atingir o Olimpo, vamos dizer assim. Porque, apesar de alguns elementos serem bastante recorrentes na obra dele, como, por exemplo, a própria discussão ética, que está presente nesse filme, está presente no Sobre Meninos e Lobos, está presente no Dístico, o Flags of Conquista da Honra, acho que é esse título em português, Cartas de Iwo Jima, e também no A Troca, que é um filme que saiu junto com o Gran Torino. Inclusive, passaram os dois na mesma semana que em Santa Maria. Não sei se estão em cartaz ainda. A Troca está, né? Tá. E também vai ser o próximo filme dele, que é The Human Factor, que é sobre o Nelson Mandela. Aliás, é sobre um jogo de rugby que o Nelson Mandela promoveu para tentar criar uma espécie de nacionalismo, né, dentro da África do Sul. Então, esses elementos de discussão ética, discussão sobre questões morais, é uma coisa bem presente na cinematografia recente do Clint, né? E isso, eu penso, é bastante importante dentro de um cinema hollywoodiano que às vezes é visto como bastante materialista, né, ou despreocupado de tratar questões desse tipo. Claro, há filmes, e a cerimônia do Oscar é um exemplo disso, há filmes atuais que procuram tratar questões de discussão étnica ou de questões sobre a África, sobre políticas sociais, mas o Clint ele tem uma estratégia já de construção cinematográfica que ela está bem presente no Gran Torino. Outro aspecto, antes de entrar no mérito da obra, alguém já tinha visto o Clint Eastwood morrer? Clint Eastwood não morre nos filmes, mas morreu nesse, porque seria um sinal que esse é o último filme que ele atua. Então, o Clint, geralmente, pelo menos nos filmes que eu vi, ele é o herói, né? Os heróis, apesar de morrerem, geralmente, né, o Clint não morre, né? Ele mata. Então, né, o filme Gran Torino também revela um outro tipo de... uma surpresa, de certa forma, né? Ninguém espera que o grande Clint Eastwood vai morrer, né? Principalmente depois das várias ameaças que ele faz, né, para todas as gangues possíveis e imaginadas no filme, né? Ele ameaça todo mundo no filme. Pois bem, então, tratando um pouquinho da obra em si, o Walt Kowalski, né, seria de origem polonesa, pelo que dá para entender, né, ele é justamente esse personagem, de certa forma, caricato, né, construído sobre uma ideia de rabugento, intolerante, preconceituoso, racista, patriota, ou seja, ele é um americanão, né?
americanão, tradicional, que nós vemos não só nesse filme, como em outros. Né? Me lembrou bastante um personagem de Beleza Americana, que faz o pai do rapaz, não sei se alguém lembra, né? Me lembrou de certa forma, né, esse personagem. Mas com um elemento diferencial que seria justamente a ideia diacrônica de uma pessoa que viveu sempre no lugar, e esse lugar foi se modificando, mas a pessoa não. A pessoa manteve-se como sempre foi. E aí, quando nós temos essa mudança de perspectiva do local, ou do habitat da pessoa, e da sua vizinhança sofrendo uma alteração brutal, né? Há essa ideia conflituosa, e um conflito ressaltado justamente pela perda da esposa. Então, alguns personagens são importantes, apesar de eu considerar bastante mal construídos, vou dizer assim, no filme, porque o filme há problemas de roteiro, né, que são visíveis, como, por exemplo, a participação dos negros no filme. Servem apenas para mostrar que quem manda ali no terreninho ali é o clientelismo. Eles somem, desaparecem, eles são trucidados. Né? Em algum momento poderia surgir uma desconfiança que, de repente, quem estivesse fazendo todas aquelas maldades poderiam ser gangues rivais e não uma gangue interna dessa sociedade, vamos dizer assim, chinesa, entre aspas. Né? Então, alguns personagens também, como, por exemplo, o Barbeiro. O Barbeiro é um personagem plano, né? Ele é só aquilo. Ele desencadeia apenas um diálogo para mostrar como há uma espécie de postura de macho, né, dentro daquela comunidade. Também o personagem do padre, né, que é bem importante justamente dentro de uma discussão que podemos travar depois. O padre funciona como um elemento de fé, mas é um elemento novo dentro daquela comunidade também. É ressaltado toda hora, né? Os vizinhos são novos, o padre é novo, a médica é nova e de origem oriental, né? Então nós temos uma rejuvenização assim daquele ambiente, né? Mas o padre tem uma voz importante dentro daquela comunidade, e é uma voz que destoa justamente da ideia, né, que o Walt tem daquele ambiente. Então o padre tem essa importância e tem sempre uma missão, né? O religioso tem que ter uma missão, e a missão do padre é buscar a confissão, né? Então é interessante esse elemento do padre dentro desse ambiente, né? Nós temos uma ideia de mexicanos ali, que é bem mal exposta, inclusive, né? Dos chineses e dos negros, que seriam 3 tipos de gangue presentes naquele ambiente. E nós temos a família do Walt, que é uma família que não é presente. Assim como o próprio pai também não foi presente, ele revela na confissão. Então, há uma espécie de construção da personagem do protagonista que torna ele justamente uma pessoa isolada, amargurada, né, triste, com uma companheira, né, que é uma cadela, com uma postura frente a conhecidos bastante austera, né, e a sua atividade, né, que ele seria um aposentado da indústria automobilística da Ford, né, que é justamente o que seria o elemento deflagrador de toda a história, né, o Gran Torino. O Gran Torino é mal apresentado, né? O Gran Torino é um coadjuvante assim de luxo, né? E bota luxo nisso, porque ele nem é considerado, o carro em si, nem é considerado um dos grandes modelos da própria indústria Ford. Ele foi produzido de 72 a 76, né? Então, devido ao fracasso justamente do próprio automóvel, né, ele foi tirado